4. Da duração do serviço militar. Artigo 19. A obrigação para com o serviço militar, em tempo de paz, começa no primeiro dia de janeiro do ano em que o brasileiro completar 18 anos de idade e subsistirá até 31 de dezembro do ano em que completar 45 anos. Parágrafo único. Em tempo de guerra, esse período poderá ser ampliado de acordo com os interesses da defesa nacional. Artigo 20. Será permitida aos brasileiros a prestação do serviço militar como voluntário a partir do ano em que completarem 17 anos e até o limite de idade fixado no artigo anterior e na forma do prescrito no artigo 127 e seus parágrafos deste regulamento. Artigo 21. O serviço militar inicial dos incorporados terá duração normal de 12 meses. Parágrafo 1º. Os ministros da Guerra, Marinha e Aeronáutica poderão reduzir até 2 meses ou dilatar até 6 meses a duração do tempo de serviço militar inicial dos brasileiros incorporados às respectivas Forças Armadas. Parágrafo 2º. Em caso de interesse nacional, a dilação do tempo de serviço militar dos incorporados, além de 18 meses, poderá ser feita mediante autorização do Presidente da República. Parágrafo 3º. Durante o período de dilação do tempo de serviço militar, prevista nos parágrafos anteriores, as praças por ela abrangidas serão consideradas engajadas. Parágrafo 4º. As reduções e dilações do tempo de serviço militar previstas nos parágrafos 1º e 2º deste artigo serão feitas mediante ato específico e terão caráter compulsório, ressalvado o disposto no artigo 133 deste regulamento. Artigo 22. O serviço militar inicial dos matriculados em órgãos de formação de reserva terá duração prevista nos respectivos regulamentos. Artigo 23. A duração do tempo de prestação de outras formas e fases do serviço militar será fixada nos atos que determinarem as convocações, aceitarem voluntários ou concederem as prorrogações de tempo de serviço com base neste regulamento ou em legislação especial. Artigo 24. A contagem do tempo de serviço militar terá início no dia da incorporação ou da matrícula. Parágrafo único. Não será computado como tempo de serviço militar. 1. Qualquer período anterior ao ano a partir do qual é permitida a aceitação do voluntário, definido no artigo 20 deste regulamento. 2. O período que o incorporado levar no cumprimento de sentença judicial passada em julgado. 3. O período decorrido sem aproveitamento, de acordo com as exigências dos respectivos regulamentos, pelos matriculados em órgãos de formação de reserva. Artigo 25. Quando, por motivo de força maior, devidamente comprovado, incêndio, inundações, etc., faltarem dados para contagem de tempo de serviço militar, caberá aos ministros militares arbitrarem o tempo a ser computado para cada caso particular, de acordo com os elementos de que dispuserem. Título 3. Dos órgãos de direção e execução do Serviço Militar e da Divisão Territorial. Capítulo 5. Dos órgãos de direção e de execução do Serviço Militar. Artigo 26. Ao Estado-Maior das Forças Armadas, caberá a direção geral do Serviço Militar mediante a coordenação de determinadas atividades essenciais focalizadas na LSM e neste regulamento, cabendo aos Ministérios Militares a responsabilidade da direção, planejamento e execução do referido serviço na respectiva Força Armada. Parágrafo único. Todos os documentos elaborados pelo EMFA que encerrem prescrições a serem executadas pelos ministros militares deverão ser aprovados pelo Presidente da República. Artigo 27.
compete ao EMFA 1. Elaborar anualmente, com participação dos ministérios militares, um plano geral de convocação para o serviço militar inicial, regulando as condições de recrutamento da classe a incorporar no ano seguinte nas Forças Armadas. 2. Fixar anualmente as condições de tributação dos municípios, mediante proposta dos ministros militares. 3. Fixar critérios para a seleção, tendo em vista a prestação do serviço militar inicial, de acordo com os requisitos apresentados pelos ministérios militares. 4. Declarar anualmente quais os estabelecimentos ou empresas industriais de interesse militar, de transporte e de comunicações que são relacionados diretamente com a segurança nacional, para fins de dispensa de incorporação de empregados, operários ou funcionários. 5. Baixar instruções para execução do serviço militar no exterior, quanto aos brasileiros que se encontrarem fora do país. 6. Coordenar a confecção de tabelas únicas de uniforme e material de instrução dos tiros de guerra ou órgãos criados com a mesma finalidade. 7. Programar, orientar e coordenar as atividades de relações públicas, inclusive publicidade do serviço militar, nos aspectos comuns às três Forças Armadas. 8. Encarregar-se do Fundo do Serviço Militar de conformidade com o disposto neste regulamento. 9. Propor a fixação de dotações orçamentárias próprias, destinadas às despesas para execução da LSM e administrá-las de acordo com o disposto neste regulamento. 10. Coordenar qualquer assunto referente ao serviço militar não especificado nos números anteriores deste artigo, que envolva interesses essenciais relacionados com mais de uma força armada e que exija critério uniforme de solução. Artigo 28. São órgãos de direção do serviço militar. 1. No Exército, a diretoria do serviço militar. 2. Na Marinha, a diretoria do pessoal da Marinha. 3. Na Aeronáutica, a diretoria do pessoal da Aeronáutica. Parágrafo único. Cada diretoria terá seu regulamento próprio. Artigo 29. A execução do serviço militar no Exército ficará a cargo das regiões militares. Parágrafo 1º. Constituem órgãos do serviço militar nos territórios das regiões militares. 1. As seções do Serviço Militar Regional e as de tiro de guerra, que são órgãos regionais de planejamento, execução e coordenação do serviço militar, dependem tecnicamente da diretoria do serviço militar. 2. As circunscrições de serviço militar, que são órgãos regionais de execução e fiscalização do serviço militar, terão instruções próprias de funcionamento, em que serão definidas as atribuições dos órgãos subordinados. São dependentes técnica e doutrinariamente da DSM, através das SSMR, e administrativa e disciplinarmente dos comandantes DRM. 3. As delegacias de serviço militar, que são órgãos executores e fiscalizadores diretamente subordinados à CSM, em cujo território tenham sede e que abrangem uma mais juntas do serviço militar. 4. As juntas de serviço militar, que são órgãos executores do serviço militar nos municípios administrativos. Estão subordinados tecnicamente às CSM, correspondentes por intermédio das DEL-SM. 5. Os órgãos alistadores, sob a responsabilidade das organizações militares, designadas pelo Ministro da Guerra, que, como as JSM, são órgãos executores do serviço militar e encarregados do alistamento militar. Depende tecnicamente da CSM, em cujo território tenham sede. Parágrafo 2º. As CSM e as DEL-SM terão organização adequada à população e território que lhes competir atender, sempre que necessário. Delas poderão fazer parte, permanente ou temporariamente, elementos dos outros ministérios militares,
de acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 32 deste regulamento. Parágrafo 3º. As JSM, como órgãos de execução nos municípios, serão presididas pelos prefeitos municipais, tendo como secretário um funcionário municipal em caso de necessidade absoluta. O agente estatístico local desempenhará as funções de secretário. A critério do presidente da JSM, poderão ser designados seus auxiliares, outros funcionários municipais. Todo o pessoal da JSM deverá ser de reconhecida idoneidade moral e profissional. Parágrafo 4º. Quando razões imperiosas devidamente justificadas impedirem o prefeito municipal de exercer as funções de presidente da JSM, poderá ele designar seu representante para exercê-las em um funcionário municipal de reconhecida capacidade e idoneidade moral. Parágrafo 5º. O secretário da JSM será designado pelo comandante da RM, por proposta da CSM competente, mediante indicação do prefeito municipal. Deverá realizar, sempre que possível, um estágio preparatório das funções da DEL-SM ou na CSM ou por correspondência. Excepcionalmente, se o vulto dos trabalhos da JSM o aconselhar, poderão ser designados mais de um secretário para a mesma JSM. Parágrafo 6º. Os comandantes da DRM poderão modificar a composição de qualquer JSM cuja atuação contrarie o interesse público, adotando então aquela autoridade medidas que no caso couberem. Parágrafo 7º. Nos municípios onde houver tiros de guerra, o seu diretor será também o presidente da JSM, que terá como secretário o instrutor mais antigo, e neste caso, 1. O presidente da JSM será designado pelo comandante da região e os prefeitos municipais ficam dispensados da presidência. 2. Funcionários municipais poderão também ser designados pelos prefeitos para auxiliares da JSM presidida pelo diretor do tiro de guerra. 3. Se os prefeitos municipais forem também diretores do tiro de guerra, a JSM ficará constituída normalmente de acordo com o disposto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 8º. Nos municípios sede da CSM e de outras organizações militares, mediante proposta dos comandantes de RSM, poderá deixar de ser instalada a JSM nesses municípios. Os encargos da JSM serão desempenhados por órgão alistador, sob a responsabilidade de uma organização militar. Parágrafo 9. A responsabilidade pela instalação e manutenção adequadas das JSM, sede pessoal e material, quer presididas pelo prefeito, quer pelo diretor do tiro de guerra, é do município administrativo. Parágrafo 10. O comandante da RM, em caso de dificuldades para o funcionamento das JSM, por irregularidades graves ou por falta de sede, pessoal ou material adequados, poderá suspender o seu funcionamento em caráter temporário, caso em que designará a JSM de outro município, para atendimento dos trabalhos vinculados à junta de funcionamento suspenso, sem prejuízo de medidas administrativas e judiciais, julgadas necessárias. Parágrafo 11. Compete às JSM: 1. Cumprir as instruções para o seu funcionamento, baixadas pelo Ministro da Guerra. 2. Cumprir as prescrições técnicas baixadas pela CSM correspondente. 3. Executar os trabalhos de relações públicas, inclusive publicidade do serviço militar no seu território. 4. Efetuar a fiscalização dos trabalhos do serviço militar a seu cargo, mantendo elevado padrão moral e funcional nas suas atividades e proibindo a atuação de intermediários. Parágrafo 12. As DLSM funcionarão anexas a uma JSM escolhida de acordo com a capacidade de atendimento do município e de comunicação com as demais JSM de sua jurisdição. Excepcionalmente, poderão funcionar nas sedes das CSM. Parágrafo 13. Constitui órgãos alistadores no Exército. 1. Juntas de Serviço Militar. 2. Circunscrições de Serviço Militar. 3. Órgãos alistadores, OA,
sob responsabilidade de organizações do Exército.